Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia e reportagem. Val, tudo bem aí? Como que é o sinal de notícia? E de reportagem? Muito bem, eu e Val vamos conversar com vocês sobre notícia e reportagem. Vamos aos objetivos. Ler e interpretar notícias, analisando os elementos composicionais do gênero. Vamos ler e analisar trechos de uma reportagem, identificando os elementos constitutivos e finalidade. E diferenciar notícia de reportagem. Você já ouviu a seguinte afirmação? Val vai fazer em libras e eu vou ler aqui. Acompanhem bem que essa informação é secular. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Sabe essas pegadinhas? Onde que elas estavam? Muito bem. Acertou quem disse que é a pegada do homem na sua chegada à Lua. E aqui nós temos o quê? Do jornal da USP, a manchete. Chegada do homem à Lua foi um grande salto para a humanidade. Então, está disponível no jornal da USP.br. E nas redes sociais. Os professores Glauco Arbix e Amâncio César Friaça relembram os 50 anos da chegada do homem à Lua no Diálogos da USP. Continuemos a leitura. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Olhe o jogo de palavras, homem e humanidade. Essa interposição de substantivos dá um contexto para você refletir sobre o que já vai ser noticiado aqui. A imagem aqui é exatamente do momento. Então, astronauta Neil Armstrong, assim que tocou o solo lunar, os Estados Unidos, mas a chegada à Lua no dia 20 de julho de 1969, há exatos 50 anos, foi muito mais do que uma vitória americana, graças à missão muito bem sucedida da Apollo 11. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele falou exatamente isso. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. A chegada do homem à Lua elevou o nível da ciência feita no mundo até então. Inspirou carreiras e mostrou que o espaço era uma fronteira que poderia ser vencida. Graças ao projeto Apollo, o desenvolvimento científico espacial ganhou novos contornos. Sem ele, não haveria ônibus espaciais, missões a Marte e as profundezas do espaço e o telescópio Hubble. Ok? Para falar sobre os 50 anos do homem na Lua e seu legado, o Diálogos na USP recebeu os professores Glauco Arbix, sociólogo, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, que integrou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, 2007 e 2011. E Amâncio César Friaça, astrofísico, professor USP, com ênfase, entre outros temas, em cosmologia, evolução de galáxias e meio intergaláctico. Atividade 1. Papel e caneta, lápis e borracha, bora lá fazer? O texto estudado foi escrito para cumprir uma finalidade específica. Qual? Qual é a relação de sentido que pode ser estabelecida entre o título e o texto? Coloquei uma imagem para você pensar um pouquinho, refletir. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei! Vem aqui dar uma olhadinha no meu gabarito. O texto estudado foi escrito para cumprir uma finalidade específica. Qual? Informar que o Diálogos na USP recebeu os professores renomados para falar sobre os 50 anos do homem na Lua e seu legado. Qual é a relação de sentido que pode ser estabelecida entre o título e o texto? Então, o título antecipa o que será discutido, mostrando que a chegada do homem à Lua elevou o nível da ciência feita no mundo. Percebeu? Continuando a leitura. Glauco Arbix relembrou a emoção proporcionada pelo acontecimento. Ainda que não tenha conseguido acompanhar pela televisão, o choque da chegada do homem à Lua é muito forte. Isso é muito vivo na cabeça da gente. Além dos sentimentos, o professor relembrou o avanço tecnológico que o evento representou. É uma expansão dos limites humanos que pouca gente viveu na dimensão que foi, disse Arbix. Notícia. Então, a notícia é um texto jornalístico, né? É no momento, ela tem um timing, né? Aquele tempo, senão vira notícia velha. E o que acontece? Enquanto texto jornalístico, ela tem a função de informar os leitores especificamente quem, o que, onde, como, quando e por que aconteceu o fato noticiado. Informações mais detalhadas são apresentadas ao longo da notícia. É importante perceber aqui a busca, né, que a notícia faz do quê? De ter um texto com impessoalidade, clareza e objetividade. Então, quando você vai ler uma notícia ou vai escrever uma notícia, responda sempre as seguintes perguntas, típicas, né, do lead. Quem, o que, onde, como, quando e por quê. Lead da notícia. Da notícia que estamos estudando, especificamente quem? Os professores Glauco Arbix e Amâncio César Frias. O que? Relembra os 50 anos da chegada do homem à Lua. Onde? Na USP, Universidade de São Paulo. Como? Encontro de professores no Diálogos da USP, o programa que tem lá, né? Quando? Em 19/7/2019. Por quê? Para falar sobre os 50 anos do homem na Lua e seu legado. Então, aqui, ó, resumidinho para você, o lead. Então, com essas perguntinhas, você já puxa os elementos da notícia. Há 50 anos, o astronauta Neil Armstrong, 1930 até 2012, né, que foi o tempo que ele esteve conosco, disse ter dado um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. O que pensam os que não acreditam que o homem chegou 12 vezes à Lua? Então, na BBC News Brasil, né, tá disponível aqui, ó, o Edson Veiga colocou essa reportagem. Então, agora a reportagem vai aprofundar o tema da notícia. Perceba. Os argumentos são os mais variados possíveis. No livro, ó, que legal essa dica de leitura, hein? Já vou aproveitar de falar aqui. A Caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA, Ivair Contígio conta que não são raras as vezes em que ele é interpelado por alguém que diz não acreditar nas viagens do homem à Lua. Até hoje, muita gente me faz essa pergunta, se o homem foi mesmo à Lua ou não. É interessante notar que não é só no Brasil que tem gente que não acredita. Há pessoas que não acreditam, acham que esse é um fenômeno mundial, escreve ele em um capítulo dedicado ao tema. Em conversa com a reportagem, ele enfatizou, né, destacou, que a melhor maneira de combater essa desinformação é, incansavelmente, insistindo em informar a população. Evidências comprovadas em outras missões. Então, aqui ele coloca as evidências para que os descrentes de plantão percebam, né, quais foram as evidências encontradas. Há ainda o fato de que missões espaciais encontraram resquícios de missões anteriores e os registraram.
4 meses depois da Apolo 11, a Apolo 12 aluniçou, ou seja, é a aterrissagem na Lua, que é alunissar, né? Na Terra é aterrissagem, na Lua é alunissagem. A 50 metros de distância da Survival 3, sonda não tripulada lançada em 1967. Os astronautas recolheram a câmera e a pá de coleta de solo do equipamento desativado e as trouxeram de volta para a Terra. Estão expostos no Museu Aeroespacial de Washington. Atividade 2. Bora lá? Não se pode definir um perfil específico para interlocutores de reportagens, porque esse perfil está sempre vinculado ao tópico por elas abordado e ao veículo em que circulam. Eu te peço, levante hipóteses. Como seria o perfil dos interlocutores dessa reportagem? Justifique. Faz aí que eu estou por aqui te aguardando. Voltei contigo para conferir o gabarito. Vem comigo aqui, ó. O perfil seria de pessoas que procuram se manter informadas e não se satisfazem em acompanhar só as notícias diárias. Elas aumentam seu conhecimento dos fatos com base em reportagens. Então, eu questionei a você qual seria o perfil dos interlocutores dessa reportagem, né? Então, quais foram as hipóteses levantadas? Dentre várias possibilidades, seriam das pessoas que querem saber mais e estar informadas sobre este tema. A atividade 3, comparando a notícia estudada e a reportagem, o que teria levado o interlocutor a procurá-la? Explique.
Faz aí rapidinho, eu volto já. Eu disse que era rapidinho? Vem gabaritar comigo. Comparando a notícia estudada e esta reportagem, o que teria levado o interlocutor a procurá-lo? Além do aprofundamento, né? Complementar seus conhecimentos. Então, tendo em vista que a notícia descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e consequências, a reportagem busca mais. Então, partindo da própria notícia, vai desenvolver uma sequência investigativa que não cabem na notícia. Então, a reportagem aprofunda o fato noticiado. No caso aqui, estamos falando da chegada do homem à Lua. Então, essa profundidade que a reportagem dá, mostrando até as provas de que o homem já foi à Lua, né? Recolheram a pá, os resquícios todos, é que denotam a diferença da reportagem.
a profundidade, o aprofundamento. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma notícia e uma reportagem sobre a ida do homem à Lua. Aprendemos sobre a diferença entre notícia e reportagem. Quando falamos de notícia, nós percebemos o quê? Que a gente segue um lead. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e como aconteceu. Então, a partir do lead, eu sei exatamente os elementos de uma notícia. Na reportagem, a profundidade é maior. Eu posso pegar a notícia como inspiração para uma reportagem e saber mais sobre um determinado assunto, como no nosso caso aqui, a chegada do homem à Lua. Vimos que o texto explora também o Ivan Contigo, mostra a obra desse autor, recomendo a leitura para quem ainda não fez. Então, um cientista brasileiro, né, uma coisa a ser valorizada. É importante para nós, nesse momento, que você pesquise quando vai fazer uma reportagem. Então, uma reportagem tem maior profundidade. A notícia tem o timing, o momento certo. Então, notícia tem que ser na hora, não pode ser velha, ok? Nesse vídeo, falamos sobre notícia e reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.